Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 22ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma síntese do que já vimos sobre negociação na aula passada, retomando alguns aspectos e vamos prosseguir adiante. Vamos até ver um caso prático, né? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, porque, como vocês sabem, a negociação faz parte da nossa vida. Não é só na hora de lidar com o cliente. Quando levantamos, né? Quando vamos tomar o café, nós decidimos qual que vai ser o nosso menu, né? Quando estamos com amigos, ou quando estamos com a namorada, ou o marido, né? Então, sempre existe a negociação, até na hora do lazer, na hora das férias, aonde que se vai, o que vai se fazer, quanto vai se gastar, né? E nós vamos ver que a negociação é algo tão importante que deve ser planejada. Existem especialistas, né, que só fazem isso, só trabalham com negociação. Então, vamos lá. Vamos retomar então o conceito. O que é negociação? A negociação é a forma de chegar a determinados objetivos por meio de acordos em situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos, lidando com conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. Então nós vemos que a negociação cabe em vários contextos, né? Desde situações onde o nosso oponente quer o mesmo que a gente quer, até situações onde você tem um colega que está se opondo, né? Ou em situações de conflito, que é mais comum, como nós já abordamos, né? Então, quem deseja se aventurar nessa arte, então precisa saber de alguns conceitos básicos. Vamos retomar alguns conceitos que vimos na aula passada e vamos prosseguir então. Negociação, principais erros de um negociador despreparado. Então tem um rapaz aí caindo na casca de banana e é algo que a gente não deseja que aconteça com vocês. Por isso é muito importante prestar atenção na aula de hoje e se preparar. 1. Revelar informações confidenciais durante a reunião de negociação. Então nós já abordamos esse aspecto. A gente julga que o outro já tem informações da nossa empresa quando não tem. E quando a gente fornece essa informação, ficamos em desvantagem. Comparar seu produto com o de outro concorrente. Você pode trazer para o seu oponente um outro fornecedor que ele não sabia que existia. Também já falamos sobre isso. Evitar falar muito e responder apenas o que for perguntado. Se a gente falar demais, vamos acabar passando informações que o nosso oponente, o outro negociador, vai usar certamente como trunfo contra nós. Conter as emoções, seja elas quais forem. Se eu perceber que estou perdendo a negociação, não devo demonstrar, nem principalmente quando acho que estou tendo vantagem, porque o outro pode perceber e as expectativas e os passos, né, da negociação podem mudar. Falar apenas quando acreditar que conseguirá influenciar a negociação a seu favor, ou quando você achar que pode obter mais informações do oponente, que pode te favorecer, né? Desculpem. Erros comuns na negociação. Quanto menos você reagir verbalmente e fisicamente, se mantendo impassível, mais o seu oponente se sentirá desorientado, né? Quanto mais você ficar, né, neutro, sem demonstrar qualquer expressão facial e ficar tranquilo fisicamente, mais o outro vai ficar desorientado e isso vai fazer o quê? Então, ele poderá começar a falar. E nessa tentativa de querer explorar o que está acontecendo, ele pode trazer informações valiosas
favorecendo sua negociação. Então, é uma estratégia você ficar na sua, entre aspas, né? Observe mais, ouça mais e planeje, né? Antes de entrar para a negociação, qual o nível de informação que você pode passar, né? E em que circunstâncias? Normalmente numa troca. Eu passo uma informação, mas você também me dá outra, né? Erros comuns da negociação. Mais uma vez, reforçando, no calor das negociações, podemos nos precipitar e falar demais, entregando ouro, sem querer, de graça. Até um ditado que diz: o peixe morre pela boca. Na verdade, o negociador, se não tiver preparo, também dança, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Nós que somos latinos, né, somos brasileiros, temos o costume de se comunicar muito, quase como os italianos, falamos com as mãos, né? E com isso nos prejudicamos na negociação. Eu dei até um exemplo na aula passada em que eu passei um dissabor com meu pai quando era criança, né? Acabei prejudicando a negociação do meu pai, né? Então, o silêncio vale ouro. O que pode ser feito previamente? Como que a gente pode se planejar para uma negociação? Prepare suas perguntas e, se possível, as suas respostas com antecedência. Sente com a sua equipe, né? A equipe de vendas, se tiver alguém da área de compras, né? Quanto mais pessoas que podem nos ajudar, melhor. Treine as suas respostas, observando o que é possível melhorar. Você pode fazer uma simulação. Negociação também é aprendido e treinado. Você pode pegar o melhor negociador da sua empresa e treinar com ele, né? E pegar as orientações. Suas respostas devem soar naturais e espontâneas, como os atores no teatro. Então, gente, esse treinamento é mais ou menos parecido com aquele que a gente faz quando vai passar por uma entrevista de emprego. A gente já sabe mais ou menos quais são as perguntas que virão, então a gente tem que já ter as respostas treinadas. Na hora da negociação, devemos ter o mesmo preparo. 2. Faça uma lista do que você poderá informar durante a negociação, sem correr riscos. Isso planejadamente antes da reunião da negociação. Então, aquilo que eu já falei, né? Você vai fazer uma lista levantando quais as informações que eu posso passar e que não vai prejudicar a minha negociação. Normalmente, alguma informação que ele mesmo poderia acessar pela internet, né? Não forneça informações confidenciais. 3. Planeje cuidadosamente, né? Qual será o momento de partilhar suas informações, bem como o que precisa descobrir sobre seu interlocutor na mesa de negociação. É como dar lances de um jogo de xadrez. Negociar é jogar, é um jogo. Tem gente que compara com o jogo de xadrez e outros com o jogo de pôquer. Qual a diferença? O jogo de xadrez é estratégico. O jogo de pôquer tem o blefe. Eu posso me postar como alguém tendo muita vantagem, muita informação, quando eu não tenho. Isso pode impactar nas expectativas do oponente, né? 4. O que pode ser feito previamente, né? 4. Lembre-se, negociar é conseguir o maior número de informações e falar somente o mínimo necessário. É atingir metas sem ter de conceder coisas de importantes ou de valor para a sua organização. Quanto mais você conseguir na negociação e cedendo o mínimo possível, nós dizemos que você é um excelente negociador, né? 5. Ainda assim, conseguir com que a outra parte fique satisfeita e sinta-se estimulada a fazer novos negócios com você presente. Quando consegue isso, você conseguiu exercer com excelência a arte da negociação, pois a melhor negociação é a que todas as partes saem satisfeitas. Gente, existem 4 tipos de negociação: ganha-ganha,
ganha, perde, perde, ganha e perde, perde, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ganha, ganha é a melhor negociação. Por quê? Eu saio satisfeito e a outra parte também. Qual a vantagem? A gente vai fazer novos negócios no futuro. Vamos manter uma fidelidade de negociação. Agora, se eu ganho, outra parte perde, eu não vou ter uma negociação boa no futuro, né? Eu vou prejudicar a outra parte. E tudo, nessa vida, tudo tem um retorno, né? Tem a perde-ganha, né? Algumas pessoas podem dizer, professor, quem que entra numa negociação para perder? Muitas vezes, a gente tem algumas situações que isso pode ocorrer. Por exemplo, existe um posto de gasolina sendo inaugurado na região onde eu tenho a minha rede. O que eu posso fazer? Eu baixo os valores do meu posto, próximo a esse posto concorrente, né? Posso até tomar prejuízo lá, mas compenso nos outros postos. O que eu faço com isso? Eu perco e a outra parte ganha, mas ao perder eu derrubo a concorrência. Essa é uma estratégia desleal, mas muita gente faz isso, né? E tem a negociação perde-perde. Um exemplo disso é uma negociação onde existem reféns. Já aconteceu no Brasil de todos morrerem, né? Tanto os criminosos quanto as pessoas que foram pegas de refém, né? Então é muito perigoso isso. Tivemos um caso no Rio de Janeiro alguns anos atrás e há muitos anos atrás em São Paulo, né? Então é importante a negociação ganha-ganha, onde todas as partes saem satisfeitas. Erros comuns da negociação. Você sabe ouvir? 6. Abra bem os ouvidos. Fique o mais calado possível e lembre-se de usar todas as informações que conseguir obter nesse diálogo com o seu interlocutor em favor de suas decisões no processo de negociação. Ouça mais e fale menos, né? Então estamos frisando aqui, gente, vocês estão percebendo que na negociação a comunicação é importante e você sempre tem mais vantagem se você ouvir mais do que falar mais. Exemplo de uma história real de negociação. Vamos acompanhar agora a história de Pedro e Fernando que visitam uma pizzaria nova que abriu no bairro. Veremos a capacidade do garçom em lidar com objeções e principalmente de negociação com seus clientes. Nós vamos observar nessa situação que vai ser uma negociação ganha-ganha. É importante em qualquer estabelecimento que a gente não deixe os nossos clientes saírem insatisfeitos. Nós já falamos sobre a importância da comunicação boca a boca. É importante que a impressão seja sempre positiva, mesmo que aparentemente o estabelecimento tenha um prejuízo. É o que nós veremos a seguir. Pedro e seu filho, Fernando, foram a uma pizzaria nova que abriu na vizinhança. Eles gostaram do ambiente e resolveram ficar. Filho, gostou daqui? Ah, é legal, pai, olha que lugar legal, tem até música, né? Muito bom. Eles resolvem olhar o cardápio. Pedro e Fernando escolhem uma pizza calabresa, deliciosa. O garçom lhes avisou que era, preste bem atenção nisso, o garçom lhes avisou que era bem apimentada, mas mesmo assim eles resolveram pedir. O garçom já avisou, olha, essa pizza aí é forte. Não, a gente vai querer assim mesmo. Tudo bem. Aí vamos ver os comentários enquanto a pizza é preparada. Espero que não demore, estou morrendo de fome. Aí o pai responde, eu espero que a pizza seja boa, porque o preço é bem salgado. Pizzaria nova, né? E com um plus de serviços, né? O preço caro, o pai já reclama. A expectativa dele qual que é? É que venha algo muito bom. O garçom traz a pizza, Pedro e Fernando servem-se e começam a comer. Tudo bem? O garçom trouxe a pizza quentinha, saborosa,
os dois começam então o seu jantar, pai e filho. Nossa, pai, não consigo comer, está muito apimentado. Então a pizza realmente pimenta malagueta, pimenta brava. Aí o pai responde: está demais mesmo. Garçom, por favor. Chama o garçom. A pizza está muito condimentada, está muito pimentada, impossível de comer. A gente até queria, né, comer essa pizza, mas não dá. Está muito ruim. Senhor, eu lhe avisei que a pizza era apimentada. Antes o senhor pediu, já avisei. Podemos trocar de sabor ou pedir outra? Então já descartou a pizza, né? Aparentemente é um prejuízo aí para o estabelecimento. Posso fazer outro pedido, diz o garçom, mas vou ter que cobrar o valor das 2 pizzas. Então ele já foi pontual, né? O senhor pediu a pizza, vai ter que pagar por ela. Mas isso é um absurdo, diz o cliente. Como eu iria adivinhar que a pizza seria tão apimentada desse jeito? Então nós já vemos uma objeção, já ficou tenso o clima. Senhor, podemos fazer assim: as bebidas ficam por conta da casa e oferecemos sobremesas de cortesia. Mas o senhor vai pagar a pizza. O que o senhor acha? Propôs uma negociação. Tá vendo aí, gente? Ele naturalmente já devia ter conversado com o gerente, né, o dono do estabelecimento, e já tinha essa medida preparada para que quando acontecesse alguma coisa do gênero, né? Porque a pizza é realmente apimentada. Vamos ver como ele se sai nessa negociação. Está bem, trato feito. Pedro e Fernando terminam sua refeição, fizeram o pagamento conforme negociado e foram embora satisfeitos, esquecendo o episódio da pizza apimentada. Então, a negociação foi ganha-ganha, né? O garçom não assumiu todo o prejuízo pela pizza, né? Mas acabou pagando as bebidas, né? O refrigerante possivelmente, e de cortesia deu a sobremesa. Então vamos avaliar essa experiência real. Atividade de fixação. A negociação do garçom com o cliente, no caso do slide anterior, teve resultados positivos, pois além de contornar a objeção, ele provavelmente fidelizou o cliente. A afirmação acima é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Vocês acham que o garçom teve uma postura de bom negociador? Vocês acham que ele conseguiu lidar com a objeção e surpreender o cliente? Vamos para a nossa resposta comentada para checar se você escolheu a alternativa certa, né? Então vocês têm que escolher se é a alternativa A verdadeira ou se é a alternativa B falsa, ok? Vamos ver? Resposta correta é a A. A declaração desse slide, dessa questão, é verdadeira. Vamos ver a resposta comentada. A negociação pode não ter resultado em lucro para o estabelecimento, pois teve que pagar os refrigerantes, mas serviu para contornar uma objeção do cliente e provavelmente ajudou a fidelizá-lo, certo? Então está correto. Então essa atitude é uma atitude que nós devemos sempre buscar, né, para conseguir que o cliente saia satisfeito. Com isso, nós terminamos a nossa 22ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós falamos sobre negociação. Repetimos alguns conceitos da aula passada e nessa aula frisamos a importância de na negociação se falar pouco, né, e ouvir mais. Planejar a negociação, né, aquilo que pode ser concedido e aquilo que não pode ser concedido, os limites que você pode chegar ou não, né? E vimos um caso real numa pizzaria de como um garçom muito bem preparado conseguiu
negociar com o seu cliente de maneira a superar a objeção e provavelmente fidelizar esse cliente. Espero que vocês tenham gostado e que coloquem em prática, né, essa premissa para que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado pela participação e até a nossa próxima aula.